Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Buzz Talk de hoje. Eu sou Daniel Rodrigues e antes de apresentar o nosso ilustre convidado, gostaria de pedir aquela ajudinha, dá um like no vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pro nosso amigo YouTube te avisar quando chegar mais conteúdo aí. E no episódio de hoje a gente tem nada mais, nada menos que o Jeremy Clarkson brasileiro. Ô, louco, aí eu gostei dessa introdução, hein? Gerson Campos tá aqui. Gerson, obrigado por ter vindo aí mesmo. Oi. Tudo bem, Dani? Tudo certo. Cara, obrigado você pelo convite. Você já tá profissional, hein? Já deixa o like aí, já se inscreve no canal, já ativa o sininho. Muito legal essa... Foram 3 meses de escutar podcast aí pra me acostumar aí com as introduções e tudo mais, mas acho que eu já tô meramente afinado, pelo menos o suficiente, né? Já estamos na segunda gravação aqui, com o Fred foi bem bacana. Eu assisti. Foi top e é isso. Vamos começar aí. Legal. O podcast tem sido o meu veículo de comunicação preferido na estrada, cara. Eu sempre coloco lá, quando eu tô indo viajar pra gravar... Ouço os podcasts, até ouço da Fórmula 1, não sei se você conhece o Beyond the Limit, Beyond the Grid, aliás, que é super bacana, traz figuras muito legais da Fórmula 1. Escuto alguns também nacionais, de entrevista, é sempre um papo bem legal. Então, se você estiver ouvindo a gente aí na estrada, já deixa o seu like mais uma vez. Eu sou o Gerson Campos, apresentador do Acelerados, para quem não me conhece. Ou também conhecido como aquele menino lá que faz os vídeos com o Rubinho Barrichello, também pode ser, tá? Mesmo. Sou eu, o Gerson Campos. Beleza, galera? Gerson, uma curiosidade aqui, que eu tava pensando isso ontem, na verdade. Quando vocês começaram Acelerados, vocês já se reuniram e falaram, quem é quem aqui do Top Gear? Cara, não assim, foi uma coisa muito... Como é que nasceu o Acelerados, né? Ele nasceu justamente de fazer algo que a gente via no exterior e não tinha no Brasil, né? O Rubinho foi no Top Gear em 2010, se eu não me engano. Bateu o tempo de Tava volta na Williams, né? Tava na Williams, Bateu o tempo de volta do Stick, que é o piloto oficial do Top Gear, naquele carrinho lá, acho que era um Suzuki que eles colocavam para os convidados. E o Rubinho ficou encantado com toda a estrutura, com toda a história. E é uma coisa que sempre ficou na cabeça dele, né? Então, quando a gente se juntou pro começo do projeto, foi uma coisa meio orgânica, né? Os jornalistas ali, um pouco pilotos também já naquela época, com um super piloto. Eu diria que a gente teve um line-up até mais legal do que o Top Gear, porque o Top Gear não tinha o Rubinho Barrichello logo de cara, né? Exato. Um cara com tanta... Tinha o Stig ali que eles fingiam que era o Schumacher. Que eles fingiam que era o Schumacher. Mas eu acho que o selo Rubinho ali foi um negócio fantástico pro nosso começo. E as coisas foram meio que se encaixando, os personagens ali automaticamente. Foi muito legal. De quem que foi a ideia? Quem que acendeu a luz ali, o estopim do negócio? Cara, o Acelerados ele começou de uma ideia de um investimento de uma produtora, né? De um grupo financeiro, na verdade. O mesmo grupo financeiro que apoiou o Porta dos Fundos. Sei. Lá no começo. NWB? Não, na verdade era Joá Investimentos, tá? Que é um grupo financeiro que apoiou financeiramente o Porta dos Fundos. E aí toda a turma do Porta dos Fundos, técnica, o Kibe, o Porchat, etc. E entrou esse braço... financeiro. Esse mesmo braço financeiro, ele aportou capital para iniciar os trabalhos do Desimpedidos, né? E da Network Brasil. A Network Brasil é a produtora que fundou o Desimpedidos, é sócia majoritária até hoje. E também, na esteira do sucesso do Desimpedidos, eles aumentaram o projeto, aumentaram o leque para ter outros verticais de outros temas, né? E um deles era automobilismo. E eles tinham o Rubinho. Então, quando a gente chegou lá... já era o primeiro na pauta ali. Já. Quando a gente chegou lá, existia um projeto que era ter um canal de automobilismo com o Rubinho. Ponto. Era só o que existia até então. Então, na época a gente olhou, né, eu e o Cássio, e a gente falou, olha, automobilismo é muito legal, mas automobilismo no Brasil ainda é um esporte de nicho. Por que a gente não faz isso aqui, ó? E aí a gente mostrou, não o Top Gear propriamente, mas eu já tinha uma outra produtora o Top de Gear conteúdo. já era o Amazon, não? Não. O Amazon acho que foi 2016, uma coisa assim. A gente começou em 2014. E a gente falou, galera, por que a gente não faz isso aqui? A gente não faz um formato, pega o Rubinho, pega toda a experiência dele de Fórmula 1, etc. Por que a gente não faz 80% carro de rua
e 20% automobilismo. Vamos botar o Rubinho pra andar de Celta, vamos botar o Rubinho pra andar de Ferrari, de Porsche e de Ômega, de tudo. Civic, de tudo, cara, de Dojão. E aí a galera, pô, interessante isso aí, né? Porque você não é muito chamativo você ver um vídeo no YouTube ali, Rubinho acelera um Dodge anos 70. Pô, o que um piloto de Fórmula 1 tá fazendo nesse carro, entendeu? O que ele vai falar desse carro, né? O que ele vai falar. Então, eu acho que uma grande magia foi aproximar as pessoas donas desses carros de um cara com a história dele no automobilismo mundial. E aí outras coisas foram se desenrolando, né, ao longo do tempo. A gente também tinha logo no começo um material bem legal dele com os meninos no kart, os meninos super pequenininhos. A gente tem um arquivo muito legal do Fefo e do Dudu. Então, esse foi nosso DNA, nossa base. E aí a gente começou a desenvolver outras coisas depois. As listas, o podcast que a gente tem hoje, as matérias especiais, as viagens, e tudo isso veio depois. Mas o embrião foi... vamos pegar o Rubinho e vamos fazer uma coisa legal de carro de rua junto com o automobilismo. E como que o Gerson Campos entrou na jogada? Cara... Você não era apresentador nem nada, né? Assim, você era jornalista, mas você não era uma figura pública, vamos dizer assim. Não. Eu sempre... Como é que é a minha história, né? De molequinho, eu sempre fui um fã de automobilismo, sempre gostei de Fórmula 1, acompanhei a carreira do Rubinho, você andava de kart de moleque também, né? Andava de kart na Granja em 1997. Nunca cheguei a competir em alto nível, mas eu brincava ali, né? Porque o automobilismo é um esporte sempre muito caro. E aí fui tocar minha vida depois... Fui fazer jornalismo, porque é uma coisa que eu sempre gostei muito, seja para ficar nesse nicho de automóveis e automobilismo, ou mesmo para seguir no geral. Uma coisa que eu sempre gostei. Pô, se um dia eu for trabalhar no Jornal da Globo, eu vou curtir. Se eu for trabalhar na Folha de São Paulo, nem existia o UOL na época ainda. Ou se um dia eu for trabalhar fazendo o que o Reginaldo Leme faz, sempre foi a referência, vai ser fantástico. Então, vou seguir nesse caminho do jornalismo. E aí, acabou, Dani, que eu fui... Você acaba se aproximando do que você gosta, né? Exato. A oportunidade vai surgindo, as coisas vão acontecendo. E aí eu comecei a trabalhar em revistas especializadas em automóvel. Trabalhei na revista Carro um bom tempo, que era da Motor Press, que fazia racing. Racing, você conhece a revista Racing. E aí, uma época, eu sempre curti, continuei pilotando, brincando de carro e tal. Mas uma época a coisa do vídeo me pegou bastante, né? Meados ali de 2008... Cara, pra você fazer um vídeo em 2008, você pegar uma câmera Cybershot e fazer aquele videozinho de baixa qualidade e pouquíssimas pessoas tinham câmeras profissionais. Então a gente começou a fazer um canal de YouTube da revista em 2008. E eu lembro que eu gostei muito daquilo, porque eu falei, cara... escrever sobre um carro numa revista é bem legal, você vai folheando, tem as fotos. Mas falar do carro, mostrar o ronco, dirigir, falar tudo, é muito dinâmico. É outra coisa. Então, desde então, eu fui trabalhando essa história do vídeo e fui falando, pô, um dia eu quero fazer isso, um dia eu quero trabalhar com essa parte. E aí acabou que eu saí da revista, criei uma produtora especializada em conteúdo automotivo, criei um canal de YouTube. E essa produtora também atendia demanda de montadora. Ah, tá. Só que acabou que, nessa época, essas demandas de vídeos customizados... Era um canal, era seu, era o Gerson Campos... Não, chamava Búfalos a produtora. Chama ainda porque ela ainda existe. Então... Só que nessa época, a produtora, ela caminhou para um viés... de mais conteúdo institucional do que conteúdo editorial. E foi nessa época que cruzou comigo em reunião de negócio, em bate-papo de mercado, essa oportunidade que veio da Network Brasil, da NWB, com o Rubinho, com investimento. E aí eu falei, cara, vou mergulhar. Larguei, saí da produtora e fui fazer isso que hoje é o Acelerados, mas que na época era, assim, um embrião. O que vai ser isso? A gente sentou numa mesa como essa e começou a bater papo. Não tinha ideia do que seria, não chegamos com o formato pronto, né? E aí eu vi um vídeo do escritório lá de vocês, foi bem no comecinho da pandemia o vídeo, que eu não lembro o nome dele, que foi gravar lá. Tá no YouTube, fez uma entrevista com você. O Lucas, da Auto Super. Cara, é grande o escritório, né? É grande, mas grande. Ali é o escritório dessa empresa que tem o Desimpedidos juntos, tudo, e tá tudo misturado ali. É lá. Esse escritório ainda existe, mas agora a gente saiu, no final do ano, a gente saiu para ter um espaço nosso. Justamente a gente tá finalizando esse espaço lá na Vila Madalena, inclusive você tem que ir lá depois.
porque a gente tem uma necessidade de ter isso aqui, né? Sim. De ter um canto pra gente ter o nosso podcast mais tranquilinho ali, de ter o nosso estúdio, de ter uma sala de reuniões mais customizada e tal. E ali, como era mais genérico, não transmite tanto o ambiente que a gente quer, né? Então, estamos em obra. Como que o Cássio foi parar no acelerado? Porque eu lembro, nessa época, ou até um pouco antes, quando eu trabalhava na Reunion com meu pai, a gente trabalhava com a Red Bull. A Red Bull era a nossa cliente. E o Cássio era quem, assim, ele te lidava diretamente com o Cássio. E aí, cara, assim, pra mim, pelo menos, do nada, ele saiu da Red Bull e parou num programa de carro, de automobilismo. Foi justamente essa conjunção de fatores, né? A gente começou a conversar junto. Na verdade, o primeiro contato com da Network, com alguém do nosso mercado de automóveis, acabou sendo pelo Cássio. Ah, tá, entendi. Entendeu? Porque por conta da Red Bull e tal, foi ali com o Cássio, e o Cássio sabia que eu tinha produtora, e aí a gente começou a unir as pontes e falou, cara, por que a gente não assume esse projeto aqui? Porque eu tenho know-how dos automóveis, de produzir conteúdo que eles não têm, né? Você tem o know-how de automobilismo, que o Cássio sempre foi muito bem, transitou sempre muito bem nesse meio do automobilismo. E aí é que se juntou tudo isso. E aí, junto com o Acelerados, veio virar piloto. Veio viabilizar que no começo foi uma grande brincadeira, né? Porque a gente foi convidado em 2015 pelo Thiago Marques para fazer uma etapa da Sprint Race lá em Cascavel. Cara, e a gente foi com um macacão preto que a gente tinha, vamos lá, bora acelerar e tudo. E, pô, andamos bem, porque a gente já conhecia, já tinha experiência e tal. E aí, quando você convida os jornalistas, o que você espera? Pô, será que os caras vão correr? Será que os caras sabem acelerar? Tal? E o pessoal viu a gente correu, acelerou e eu fiz até pódio na categoria. Aí era você e o Cássio, vocês dividiam o carro. Eu e o Cássio, a gente dividiu o carro em 2015, né? Nessa primeira etapa. E aí, em 2016, o Thiago fez a proposta. Falou, cara, eu tenho um carro aqui, vocês não querem vir pra cá usar esse carro e produzir um reality? A gente vai atrás de tentar levantar a verba pra cobrir os custos de viagem de vocês, meus custos aqui e tal. E aí foi. A gente fez 16, 17 dividindo o carro. E aí, em 2018, a gente teve um patrocínio legal da Militech. Cada um teve um carro. E aí, a gente foi campeão, ele na categoria GP, eu na categoria Pro. E aí, seguimos. Eu lembro. Foi muito legal, cara. Agora que você falou das viagens, eu tenho uma curiosidade. Essas viagens que vocês fazem, principalmente você, sei lá, quando você foi andar de Fórmula 1, ou quando você vai você foi da Jaguar lá em Portimão, vocês que bancam? Como que é? Porque ali Depende. você tá meio que fazendo obviamente, você é convidado. E aí as marcas te mandam pra lá? Como Depende. funciona? Existem viagens que são a convite da montadora, que elas estão lançando o carro. Essa do Jaguar que você viu em Portimão, do iPace, né? Do elétrico. Essa é uma viagem a convite da montadora. Então, 100% por conta deles. Passagem, hospedagem, todos os custos, etc. Porque é uma troca. Eles te levam pra lá e tudo, e você faz o conteúdo do carro. Acaba sendo uma via de duas mãos interessante, porque o conteúdo fica bom pra gente e pra eles também a despesa compensa pela exposição de mídia. E existem outras viagens 100% editoriais que a gente banca e a gente vai por conta. Por exemplo, quando o Rubinho estava morando em Orlando, a gente fez bastante isso. Vamos por conta pra lá. E aí a gente vai lá, grava uns meninos de kart, grava algumas outras coisas, umas voltas rápidas lá em Orlando, a gente fez também. Inclusive, eu não vou conseguir porque tá muito em cima agora, não caso as datas, mas eu quero muito ir pra Goodwood. O Cássio foi uma vez e eu quero ir novamente pra gente produzir um conteúdo, então essa é uma que eu quero que a gente bote do bolso lá. 3 anos na Inglaterra e não consegui ir pra Goodwood. Nunca calhou Cê de jura? Nunca calhou de estar lá. Fantástico, né? Nossa, aquilo dá água na boca, cara. Um espetáculo. Mas no final você teve a oportunidade de andar de Fórmula 1. Nem o Rubinho teve no canal ainda e você seguiu Fórmula 1. Mas ia ser covardia ele andar, né? 326 GPs e eu não dá nenhuma voltinha. Essa história foi muito legal, porque a Renault, ela tem um programa voltado para clientes especiais, para concessionários, para stakeholders, né? Que eles têm os carros da equipe de Fórmula 1 de anos anteriores, né? E quem gerencia essa turma é a equipe de testes da Renault, agora da Alpine na Fórmula 1. Não toda, né? Mas assim, você tem 4, 5 caras lá que são os caras que estão no final de semana de corrida da Fórmula 1. Até ia comentar, no vídeo que você tem, eu tava assistindo, tem 2 caras que foram mecânicos do seu carro, que eram mecânicos do meu piloto na Inglaterra. Então,
E aí os caras, hoje eles estão na equipe de Fórmula 1, tem 3 agora. Eram os caras que estavam ali no Fórmula 4, porque lá tem faculdade de mecânico, né, na Inglaterra. Então eles vão para as equipes, começam a fazer teste em equipe, aí depois vai para as corridas. E aí no meio, cara, de repente eles largam tudo para receber a proposta da Fórmula 1 ali. E o cara que tava com você lá, o cara que era até, quer ver, eu tirei uma foto aqui. Você vê se você vai lembrar dele, o Harry. Acho que eu vou, porque eu lembro de todo mundo lá, aqui, assim, foi um dia... Depois que, antes do meu filho nascer, o dia mais marcante da minha vida. Mas depois... Lembro. Ele tinha acabado de sair e tinha ido... Ele foi primeiro pra equipe de teste da Renault lá. E aí eu olhei e falei, caralho, não acredito que ele foi parado lá do Gerson ali. Mas deve ter sido uma puta experiência, cara, assim, é muito legal porque você não anda só no Fórmula 1. Você faz 2 baterias no Fórmula Renault. Primeiro que é um dia inteiro, você chega 8 da manhã na pista. Então você faz um teste físico, um teste de reflexo. Eles passam tudo como se você não tivesse experiência nenhuma de automobilismo. Tanto que ele é aberto para o público também. Se eu não me engano, são 7.500 libras para quem está disposto a pagar. E precisa ver se tem vaga, né? São pouquíssimas vagas no ano. E aí... Eles fazem os testes físicos, testes de reflexo, tudo durante o dia. Você sai, faz 2 baterias de Fórmula Renault, né? Dá ali 15, 20 voltas. Então você já pega a mão de Fórmula, pega a mão de pista. Já é um puta carrinho, Fórmula Renault 2.0. Muito legal, cara, muito legal. E vou te falar um negócio muito impressionante. Quando eu andei no Fórmula 1, eu não lembro o nome do engenheiro, ele falou assim, parabéns, você foi mais rápido no Fórmula 1 do que no Fórmula Renault. Eu falei assim, como assim? Ele falou assim, a maioria das pessoas vai mais rápido no Fórmula Renault do que no Fórmula 1, porque no Fórmula 1 assusta. Então o cara faz 2 baterias de 20 voltas no Fórmula Renault, dá 40 voltas, ele já tá freando dentro, ele já tá carregando velocidade e tal. E o Fórmula 1, galera, a gente tá falando pra aquela câmera ali, né? O Fórmula 1, ó, são 3 voltas. Na verdade, é uma volta completa. É assim, você faz esses testes com o Fórmula Renault, Fórmula 1, você sai dos boxes, abre a tua volta cronometrada, fecha a sua volta cronometrada e entra nos boxes. Você dá uma volta completa. Então, cara, só pra você se acostumar com tudo que tá acontecendo em volta, o seu cérebro tá meio fritando, né? E Fórmula 1 é muito peculiar, porque ali você precisa da velocidade na curva pro carro funcionar, né? Cara, senão assim, ele não vai. Ele vai reto. Primeira coisa, né? Eu vou até fazer aqui uma Quanto mais devagar, mais perigoso. Encenação. Primeira coisa, você senta no negócio sem brincadeira, assim, ó. A tua perna, teu pé está na altura do seu olho, praticamente. Já é um negócio totalmente diferente do Fórmula Renault. Frestinha da roda, totalmente pneu. Intimidador. Aí o que você vê na altura do seu olho é como se você tivesse isso aqui, ó. Pega aí na tua casa, bota um caderno, alguma coisa. É isso aqui que você vê. O Renault era amarelo. Você vê isso aqui, um bico enorme, gigantesco até lá na frente. E aqui você vê 2 coisas enormes de borracha, que são os 2 pneus. Só. Você não vê o bico do carro. Você não vê o chão direito. Você não vê nada. É um negócio completamente diferente de tudo que eu já tinha guiado na vida. Inclusive do Formulinha Renault, que eu tinha andado antes. Então... Você sai do box com aquilo só pra você, se situar um pouquinho onde é a frente do cara. Ali você não vai nem disputar com ninguém, não vai chegar perto de ninguém. Mas só pra você se situar de qual é o ângulo do volante, onde você vai colocar a roda, qual é o tamanho do carro, é um negócio muito, muito louco, né? E você sai a embreagem na mão, né? Mas é a coisa mais fácil. A coisa que eu mais tinha medo... Mas é mais fácil, porque é só soltar. Você vai soltando devagarinho e vai embora. E vai embora. E depois tem que acelerar, cara. Porque, assim, o carro, ele, em 3 voltas ali que eu dei, todo mundo fala, como é que é difícil, não sei o quê. É um videogame da vida real, porque eu fiquei tão longe de chegar próximo do que o carro pode fazer... Que ele, assim, tá dando risada assim, de você, entendeu? Pode frear muito mais dentro, pode carregar muito mais velocidade, pode fazer o que você quiser. Nossa, pode ir. O curso do freio deve ser de 5 milímetros. Sim, e outra, não, essa parte de pedal, de volante, eu me senti muito confortável com tudo isso. Nada disso... Já tinha experiência de automobilismo geral, né? Você não tava com de paraquedas. Nada disso é uma coisa que é muito fora do comum. A não ser o freio, cara. O freio, você tem que dar uma patada de 80 quilos, assim. É um negócio que é muito forte, a frenagem, pro carro realmente parar. Então, é um negócio que... Tanto que quando eu andei no Formulinha Renault, eu tomei acho que 4 segundos do cara lá, que é o cara que anda,
E é bom, 4 segundos, pô, não Fórmula, nunca andei. Sim. E aí o cara falou, 2 segundos você tá tomando só de frenagem. Olha aqui. Aí eu olhava o meu gráfico de pressão de freio contra o gráfico de pressão de freio de um cara Da que você referência. conhece Sim. muito disso, porque você trabalhou com piloto de Fórmula há muito tempo. O gráfico de pressão de freio do piloto de Fórmula é 2 vezes maior, né? 2 vezes O cara maior, chega e mais rápido, pau, mais porrada. rápido, outra história. Eu lembro que a gente tinha um simulador em casa, né? E aí, no simulador, a gente sempre trocava. Tinha a mola da frenagem e era sempre exatamente a mola do carro que ele usava. Então, se ele tava andando de Fórmula 4, a gente colocava a mola do Fórmula 4 no simulador, no freio, né? Pra simular o freio. E era um dos testes, assim, das práticas principais era a frenagem, porque é uma porrada mesmo que tem que dar pra tirar o momento do carro ali. Mas e pra você guiar o carro, porque tem que fazer banco, como que foi isso? Cara, como não era um teste não era um teste profissional, digamos, eu não tava lá, eles tinham bancos, o banco lá era um banco mais ou menos convencional, mas você tinha que mandar as suas medidas antes. Se você tivesse mais de tanto peso e mais de tanta altura, você não era habilitado a ir naquela viagem. Uma viagem também a convite da Renault e tal. Você tinha que mandar tudo antes. Então, se você era um cara de 2 metros de altura, um cara de 120 quilos, não tinha o que fazer, entendeu? Não entra. Pra quem não sabe, pessoal, em automobilismo no geral, mas principalmente na Fórmula, o banco, ele é moldado no piloto. Então, desde a Fórmula... Qualquer carro de Fórmula que você vê um piloto andando, competindo, eles fazem um banco ou com uma espuma esqueci qual que era o material da espuma, ou se não de isopor, que eles colocam uma resina, e aí molda, e você senta exatamente no seu molde, sem acolchoamento nenhum. Os de Fórmula 1 são de fibra de carbono, o banco, não são nem da espuma. E aquele lá é o cantinho do piloto. E, cara, por exemplo, o Devlin, ele era muito chato com banco. Puta, toda corrida a gente fazia banco diferente. Aí pegava no ombro, não sei o quê. Mas é muito particular do piloto. É o corpo dele, né? Então... E até antigamente na Fórmula 1, quando batia o carro e dava bandeira vermelha, você via que o cara descia do carro com o banco na mão, né? Porque ele ia lá pegar o carro reserva, pum, botava o banco no carro reserva. Na coisa de endurance também, eu fiz uma 24 horas lá. Também, ele sai, faz o stint dele, saiu, o cara já puxa o banco, já tem a alcinha, o outro já tá com o banco pronto pra enfiar, já enfia, e aí eles entram cada um na sua posição. E aí, pedal também? Também, cara, não precisou mexer muito. Acho que todo mundo que andou ali no dia era mais ou menos da mesma estatura, então não teve nada... Nem precisou mexer. Não teve nada demais. Mas assim, o carro falando da experiência de guiar, né? Eu saí, eu abri a primeira volta, falei, só tem uma volta cronometrada, tá? Pá, falei, vou frear no 150. Não parou. Quer dizer, não parou assim, dei uma embarrigada na curva, saí e voltei. Por quê? Porque eu falei, não, vou frear forte demais, vou travar a roda. Inocente, né? Pra travar a roda de um Fórmula 1... Na verdade, é mais fácil dar uma patada. Se você fizer uma freada esponjosa, que a gente chamava, é mais fácil mais de travar fácil do que você dar a porrada, né? Então, aquilo ali já meio que me tirou a confiança, tal, voltei, beleza, fechei minha volta cronometrada. Aí, na hora da volta de retorno pros boxes, que eu falei, quer saber? Já dei a minha volta, se eu rodar aqui, se eu errar, já era. Essa eu fui rápido, essa não cronometrou. Você fez alguma curva rápida? Fiz, cara. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mesmo, né? Essa volta cronometrada que eu fiz, que foi a única que eu fiz, que eu errei, eu fui 28 segundos mais lento do que o piloto do dia. Que era um russo da Renault. Não sei se você vai lembrar. Petrov? Não era o Petrov, porque o Petrov foi bem antes. Era um que correu na Williams depois. Eu esqueci o nome dele, depois eu vou lembrar. Também. Ele era o piloto de teste. Ele virou 1,10 e eu virei 1,38. Na única volta que... Sirotkin, exatamente. Nessa única volta que eu dei. Então, vamos dizer, desconta 3, 4 segundos do erro, eu tomei 30 e poucos segundos do cara na única volta que eu dei. Por quê? Porque, claro que eu não ia tomar 2 segundos, nem 3, nem 5. Eu ia tomar 10 do cara se eu desse 30 voltas. Mas é tudo muito surreal. É tudo muito rápido, né? Muito rápido. Você precisa calibrar em curva de baixa. Freou, entrou, tal... Tudo bem, é um shifter, é um negócio muito rápido assim, mas agora em curva de alta, nossa senhora, assim, eu lembro que depois na reta oposta lá de Paul Ricard, né, tem a reta Mistral, tem uma curvona pra direita, que eu vim ali, acho que o carro era um pouco limitado também, ele chegava acho que 270, 280 e acho que só ia 6 marchas, não botava a 7ª. Então eu lembro ali que depois que eu vi na GoPro...
Chegou 260 ali, 270. Aí eu tirei o pé, entrei na curva uns 210 e tal. Cara, fui assistir depois da Fórmula 1, é flat, entendeu? Aquela é uma curva flat. O cara vem da reta, né? O cara vem a 320 e faz 320, entendeu? Não tem... Ali quanto mais rápido, mais gruda, entendeu? Então, depois daquela ali, também tem uma pra direita longa e uma pra esquerda. Eu lembro que na minha última volta, essa pra direita longa, eu acho que eu tava fazendo em terceira... E eu falei assim, não, agora eu vou fazer em quarta. Vou carregar a velocidade aqui e vou fazer em quarta. Aí entrei, senti o pescoço, deu um pouco assim. Falei, nossa, tá rápido. Aí eu falei, não, beleza, agora eu vou sair dela, vou cravar o pé e daqui a pouco eu freio pra entrar na outra esquerda. Cara, quando eu saí com velocidade, o carro tava no giro, que eu cravei o pé, a hora que eu falei assim, vou frear, eu já tava dentro da curva. Aí eu falei assim, rodei, perdi, fudeu, onde é que vai rodar, o que vai acontecer? Nada, só de tirar o pé do acelerador, ele já volta muito aerodinâmica segura, encostei um pouco no freio, ele aceitou. Entrou. Nossa. Cara, aí depois você anda com Fórmula 1 de 2 lugares. Ah, não sabia. Depois que você anda. Porque eles não colocam antes, né? Senão você já cria coragem demais. Você vai criar coragem e falar, agora eu me consagro. Puta, depois que você anda com o cara, você fala assim, é isso aqui que eu tinha que fazer? O cara é um dinossauro no freio, né? É uma porrada. Você faz... Deve ter visto aquele vídeo do pessoal que andou em Abu Dhabi, em 2 lugares, né? Com o cinto solto. Sim. Pum, vai com a cabeça pra trás, pra frente e tal. Mas é muito louco, cara. Eu falo, quem tem a oportunidade... Depois pesquisa lá, é a Winfield que faz. Winfield, né? Isso. W-I-N-F-I-E-L-D. Isso, E eles fazem toda a gestão lá, então você compra esse dia e faz esse rolê lá. Na época era 7.500 libras. Mas, cara, se você pensar que uma etapa da Porsche Cup custa 120 mil reais, é isso aí. Se o cara que tem oportunidade... Se for pegar, por exemplo, vai fazer um teste de Fórmula 3 na Europa, vai custar 15 mil euros o dia de teste. Então não é um absurdo. Principalmente se vai guiar um Fórmula Renault lá. O Fórmula Renault, você vai pegar um dia de teste, vai custar 8, e 10. outra, tem muitas coisas na Europa que você anda na La Russe 93 por 1.000 euros, sei lá. Mas, de verdade, essa experiência é fantástica. Eu andei no carro que o Kimi Raikkonen ganhou o GP de Abu Dhabi de 2012. Surreal. É um carro novo, é um carro com uma equipe profissional, é surreal, cara. Vale muito a pena. A experiência de estar ali na equipe, né? Caríssimo, você tá falando profissionalidade do negócio. Tá falando em, sei lá, 90, 100 mil reais. Mas quem tem condição, quem gosta de automobilismo, quem pratica o esporte... Antes de morrer, exato. Bucket list. Da bucket list. Essa exatamente. Cara. E aí, você tem... Aqui no Brasil, você tem seus xodózinhos, né? Os carrinhos velhos? Eu ia falar que você tem 4 filhos. Você tem o Luca, tem 3 charanga e meia. Agora eu tenho... Olha, eu vou te falar. Agora eu tenho o Golf GTI, tenho o Audi S3 e tenho a BMW 328i. A Ebzinha. E tem o A3 também, prata, que ainda não vendeu. Então, os xodózinhos são 4. E tem o Jeep que tá reformando também, o Jeep Willys. A box, aquela Porsche lá, Aquela lá eu troquei numa M3. Tá. Numa M3 E também é o mesmo esquema. Mesmo esquema da Autofraction. É bem legal isso, cara, porque... enfim, carro no Brasil, quem gosta de carro no Brasil sofre, né? Porque, assim, você morou fora, sabe qual é a diferença. Então, eles fizeram pesquisas lá que o uso médio de um dono de esportivo no Brasil é 40 dias por ano. Que tem Porsche, que tem Ferrari é menos ainda, né? Então, você paga 365 dias para usar 40, você está usando 15%, né? Não é um carro do dia a dia. Então, eles criaram esse modelo para você fracionar e ter 1/3 ali. Eles fazem uma administração profissional, como se fosse uma locadora, né? O carro chega, checklist, tudo certinho. Quem ralou roda paga, quem tomou multa paga, e tudo isso certinho. E aí, como o carro, ele fica em nome de... Como que funciona assim? Por exemplo, você, deu uma ralada, vai dar aquela desvalorizadinha no carro. Quem que toma essa... Então, aí no caso são os 3, né? Quem ralou paga, mas o patrimônio acaba sendo dos 3. Então, tá nesse modelo. E aí o carro fica em nome de uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico, onde cada um dos donos tem 33% das cotas. Então, e a Autofraction lidera tudo ali. Lidera tudo ali. Vamos dizer que você constitui uma empresa, o carro pertence à empresa, a empresa pertence aos donos. Então, é dessa forma. E deles, qual que a Autofraction faz o gerenciamento. Qual que é o seu maior xodózinho ali? Cara, eu vou te falar que o que eu não vou vender, não quero vender nunca, é o Golf GTI. Lindo, que é o carro, assim, que eu tive na época de faculdade. Não o mesmo, né? Mas eu tive um idêntico.
é um carro que eu quero guardar assim, que quando eu entro pra dar uma volta nele, me transporta no tempo. É um carro muito legal. E aí o filhote deu uma pressionada nos carros ou não? Deu pra gerenciar ali tudo? Não, ainda deu. Ainda deu no... Quantos anos ele tá? 1 ano e 5 meses fez ontem. Caceta. 1 ano e 5 meses. Ontem, mensal. 1 ano e 5 meses, o mêsversário dele foi dia 24. Ele nasceu dia 24 de dezembro de 2020, no dia do Natal. Legal. Cara, você fica com muito menos tempo, né? Óbvio. Essa é a questão básica, assim, do tipo... todo final de semana eu saio pra dar uma voltinha com os carrinhos? Sim, agora não dá pra ser todo final de semana. Mas o resto... E ele você já colocou todos na pista lá no... Todos no acelerado. Só o Audi S3 preto que ainda não coloquei, mas todos os outros estão lá na volta rápida. Esse é demais. Eu lembro desse carro, cara, quando lançou... Era o quê? 2002? Esse é 2001. Mas por aí. Quando lançou, um amigo meu, o pai de um amigo meu tinha na escola, cara, era impressionante, que era lindo o carro. Ainda é, mas que era na época que chamava de atenção, assim. Tem carros assim, você vê, né? Gerações da mesma série dos carros, algumas são super cultuadas e outras passam um pouco em branco, né? Eu acho que essa geração dos Audi A3, essa primeira geração do A3 que gerou esse S3, ela envelheceu muito bem, ela envelheceu de uma forma muito legal, ela é bem clássica, né? Já os outros A3 que vieram em S3, não sei, precisa esperar um pouco. Agora você vê BMW Série 3, né? A BMW Série 3 da geração E30 dos anos 80 é a mais cara de todas até hoje. Se você for ver, que é a do farolzinho redondo e tal. Então você fala assim, por que eu vou pagar mais caro numa BMW Série 3 87 do que numa 2003? Porque o carro tem valor de mercado hoje. A M3 dessa geração é a M3, é a M3 que mais vale, cara. Outro dia eu fui perguntar preço, eu vi uma anunciada, 850 mil. Uma M3 E30, né, da geração E30. 850 é o preço da M3 0 km. Então, tem coisas que são muito intangíveis no mercado, né? E o carro que cai na forma de, né, cultuado, digamos assim, ele tem um valor intransponível. Eu acho que o S3, eu também lembro dessa época do S3 de 2000 e pouquinho, assim. Era um muito carro, nova, né, muito moleque, mas, putz, era lindo. Você olhava o carro, ele já era diferente. E vou te falar que você anda nele hoje, ele ainda é um carro gostoso. É manual. Manual, é um carro sensorial, é um carro que o turbo sobe rápido. Quantos cavalos tem? 210 original. Gostoso. É um carro gostoso, cara. Um carro bem legal. 2 portas, Duas portas, é um carro bem bacana. Esse ainda não foi, já foi pra volta. Você colocou eles na volta rápida, todos ou não? Todos, só não o S3. Mas esse S3, a gente colocou um idêntico, um azul, que é de um amigo que a gente fez amizade pelo Acelerados, inclusive foi ele, o Rafa Ogro, um abraço pro Rafa, ele que me arrumou esse S3 preto, porque quando a gente fez a volta rápida com o dele, que era o azul, que inclusive tinha até uma história que tinha sido do Bruno Senna. E aí eu perguntei pro Bruno, ele mandou até um vídeo pra gente falando, não, esse aí não foi meu, foi de um amigo meu, que é o Neto da Eurotune, que tem uma oficina aqui bem legal em São Paulo. Ele foi o dono desse S3 azul e o Bruno falou que teve outro S3, eu não lembro a cor, nessa época também, que a Audi pertencia à família Senna no Brasil, né? Sei, eles que trouxeram, não foi um negócio desse? Eles trouxeram, o Ayrton fechou o negócio da importação oficial meses antes do acidente dele, né? Então, teve matéria na 4 Rodas com ele aqui em Interlagos. Foi logo antes do... Foi logo antes, acho que março de 94. Ele de macacão branco, testando áudio aqui em Interlagos e tal. Então, a família Senna fechou a importação oficial da Audi pro Brasil. E a família Senna foi proprietária dessa operação, acho que até 2003, uma coisa assim, 2002, 2003, que aí a Audi AG veio pro Brasil oficialmente e a família Senna passou a operação para eles, né? Entendi. E o Velocitar, como foi escolhido o Velocitar para ser a volta Boa rápida? pergunta. No começo era uma discussão onde a gente ia fazer, né? Porque, cara, a gente queria muito fazer Interlagos, mas Interlagos tem um problema de data, mais do que de custo, né? É muito difícil achar uma data em Interlagos com a periodicidade que a gente queria, pelo menos uma vez por mês. E aí, 2014, o Velocitar... Até uma vez por mês é difícil conseguir lá? Até uma vez por mês é difícil, cara. É difícil. O Velocitar é uma pista nova, uma pista super bonita. Estrutura.
baita estrutura que estava começando. Na época a gente tinha alguns contatos que nos ajudaram. Inclusive o Julianelli trabalhava na Mitsubishi nessa época e ele nos ajudou na primeira diária de gravação. Aliás, um abraço, Fernando, muito obrigado por isso. Ajudou na primeira diária de gravação. A gente não teve custo nessa primeira diária. Então a Mitsubishi nos ajudou com isso. A gente gravou um Lancer Evo lá, uma coisa que ajudou bastante, né, cara? Você tá começando um negócio com custo aqui amarrado. Então a gente não teve custo nessa primeira diária, foi um negócio muito legal. E aí a gente viu, cara, é aqui que a gente precisa fazer. Um lugar pequeno, um lugar bonito, um lugar que dá pra ter todo o controle, uma volta menor, né, do que uma volta em Interlagos, que desgasta muito o carro e tal. É longo, Interlagos é longo, né? Interlagos é muito longo, é. E o... O que eu ia te perguntar? Qual que foi o seu melhor momento no Acelerados? Não assim de sucesso, mas assim, o que mais te deixou... Você falou, caralho, que tesão isso daqui. Tá, cara, foi assim... Quando o vídeo do Vettel, aquele ali foi um negócio que eu falei assim... Caramba, o negócio, o Acelerados surpresa, né? Falei assim, o Acelerados está em outro nível, que eu não imaginava que estivesse. Obviamente, pessoalmente, pra mim é fantástico, né, cara? Ter um cara como ele ali, uma surpresa tão legal e tudo. Mas a forma como tudo foi feita, uma operação daquela, um projeto daquele, junto com a Shell, ter acontecido sem que a gente soubesse nada, porque até então a gente estava envolvido em todos os projetos, ajudando a desenhar, pensar, fazer os contatos e tal. Então, eu ter visto que aquilo tudo aconteceu sem a nossa mão... Sem você saber. Falei, você cara... viu que o negócio criou perninhas. O negócio criou duas coisas boas. Eu falei assim, isso aqui criou perna e tá andando. E, pô, que moral que a gente tá, que a Shell tem 4 horas com o cara no Brasil e resolveu fazer com a gente. Então, pra quem não sabe, esses caras, né, os pilotos, eles viajam o mundo inteiro com a Fórmula 1. Então, em cada lugar, o patrocinador tem meia hora, 1 hora, 4 horas e tal. E a Shell... Calhou que no GP do Brasil a Shell tinha um slot de 4 horas com o Vettel. Então, o que nós vamos fazer com 4 horas do Vettel que não seja uma entrevista, que não seja o que todo mundo faz sempre, né? E aí, na época, era a FNASCA, a agência da Shell. Um abraço para todo mundo também da FNASCA que ajudou isso a acontecer. E aí, eles criaram essa ideia e levaram para o nosso comercial. Cara, vamos fazer isso sem eles saberem e tal, não sei o quê. E aí, as coisas aconteceram, mas assim, foram 3, 4 meses de desenvolvimento. O Rodrigo Bola Machado e o Léo Morgel. Um abraço pro Léo Morgel. Ficaram sem dormir algumas noites aí pra tudo acontecer, mas foi tudo fantástico. O Léo tem pouco vocês lá, né? Ficou, cara. Ele ficou, acho que uns 2 anos o Léo ficou lá com a gente. Cara, sabe que esse dia do Vettel, eu tava, cara, passando na Marginal, tava de moto, passando na Marginal ali, naquele Shell que eles fizeram a gravação. O posto do Vettel, que agora a gente chama. Eu tava passando ali, e aí eu bati o olho, assim, ele tava com um carro vermelho, obviamente que não era uma Ferrari, mas ele era um Fiat. Um Fiat Argo, Assim, eu tava passando, eu bati o olho, eu vi... Ele tava virado pra mim, né? Você viu ali na hora? Eu bati o olho e não tinha gente em volta. Não sei se ele tava gravando alguma coisa à distância. Tava o carro do lado da bomba e o Vettel de pé. Eu olhei, eu bati o olho, eu vi, assim, muito rápido. Mas eu falei, cara, é o Vettel, não é possível. Entendi. E aí depois eu fui ver, sei lá, acompanhando o Instagram, não sei o quê. Ele gravou algumas coisas promocionais, algumas mensagens ali, eu acho, pra Shell. Na minha cabeça, eu falei, não é possível, o Vettel aqui. Tava passando na Marginal ali, eu falei, que loucura, cara, não é possível que seja ele abastecendo o carro ali. Que legal, não sabia. Eu tava meio de frentista, porque aqui você não tem costume de ficar fora do carro, né? Eu falei, caralho, o que ele tá fazendo ali, né? Que legal. E quando que o Rubinho vai guiar um Fórmula 1 no... Putz, vai chegar esse dia, cara, vai chegar. A gente já... Porque, assim, é caríssimo, né? Uma operação dessa, assim... Primeiro que não tem nenhum Fórmula 1 funcional no Brasil, né? Tem vários tem aí... Tem o Jordan dele Tem a Jordan dele lá no... não tem motor. Tem motor? Acho que não tem motor. Eu acho que aquela não tem motor, não. Tem... O Zonta tem o Toyota... Enfim, tem vários Fórmula 1 aí no Brasil que a gente nem sabe. O Felipe tem os carros dele aqui também. Ferrari, Williams... Mas nenhum deles, pelo que me consta, está operacional. E mesmo que tivesse operacional, assim, só para você levar um carro desse e dar partida é um custo absurdo. Então a gente tem alguns projetos que a gente já apresentou para algumas marcas para trazer um carro de fora
e fazer um teste aqui no Velocitar, bater o recorde do Velocitar. Vamos ver, uma hora cola essa daí. Uma hora sai. Porque, cara, tem lá na Europa, que nem você falou, tem esses caras que eles compram os carros antigos. Sim. E tem campeonato, tem corridas, mas assim, são corridas que um é um Fórmula 2000 de, sei lá, 1990X, aí tem o do Fórmula 1 de 2010, então assim, é mais para os caras curtirem mesmo, mas os caras, eles vivem aquilo. Então assim, você vai, eles acompanham algumas coisas que a gente fazia, eles acompanhavam. Aí tinha um cara que comprou os 2 Toro Rosso, comprou o kit, o box inteiro da Toro Rosso, então você passava ali, parecia que por um box estava no grid da Fórmula 1. Tava no grid da Fórmula 1, que legal, cara. Mas são os melhores esquemas pra você guiar, porque aí você pega... Mas aí o cara tem que confiar, tem que te conhecer também. Mas... Quem sabe em Goodwood a gente não consegue um contatinho desse aí. É um bom lugar, né? Lá, lá é o lugar. Pro Rubito ainda? É relativamente fácil, né? E além de automobilismo, você também corria de moto? Corria, cara. A moto foi um negócio que, até antes do Acelerados, né? Porque eu sempre... Bom, fui trabalhar, fui fazer minha vida, fui fazer faculdade e tal. Brincava de kart, né? E aí, uma época, eu comprei moto esportiva de rua. Uhum. E aí, comecei a andar na estrada e falei assim, isso aqui não é pra andar na estrada, vou andar na pista, vou fazer um track day. Fui fazer um track day e não saí mais. Falei, cara, montei minha moto de pista, coloquei carenagem de pista, isso em 2009... E aí comecei a correr, brincando no Superbike aqui, e acabou que eu corri 8 anos, de 2010 até 2017. Mas, enfim, a moto, o buraco é muito mais embaixo, né? Assim, para você ser um piloto amador na moto, você fica muito longe do profissional, né? O profissional que cresce fazendo isso, a diferença pro amador é... Nos grids, eu até que andava bem ali. Mas você pega um Eric Granado, por exemplo, a diferença é muito grande. Eu falo sempre, se você sentar no Stock Car hoje e tomar 1 segundo do Rubinho, cara, você tá guiando demais. Você é fera demais. Se você fizer a mesma coisa na moto e tomar 5 segundos do Eric, você tá no mesmo nível do Stock. Você é fera, entendeu? O Eric virava 1,39 de 600 em Interlagos. Pergunta pra alguém que anda de moto lá, o cara que virou 44 de 600. O cara é bom. Entendeu? Sim. O cara que virou 42, o cara é muito bom. Nossa. 41, o cara é, assim, melhor do Brasil. Eric Granado, 39. Você entendeu? Esse cara de moto eu classifico mais de... Em vez de falar que o cara é bom, eu falo que o cara é mais... Quanto mais louco, mais rápido. Cara, você viu o Hamilton andando na moto do Rossi? A gente até mandei no grupo de amigos que corria de moto comigo. A gente tem lá, eu falei assim, cara, o Hamilton, se fosse andar com a gente, ia tomar um puta de um pau no Interlagos. Mas é que ali, imagina que não tem a pressão nas costas dele. Não, e outra. Se tomou um rolinho e machucou o dedo ali. É outro esporte praticamente, porque a gente brinca, se fala, cara, o Hamilton acho que ia virar uns 55 Interlagos. Aí o outro fala, acho que ia virar uns 2 e 2, hein, mais ou menos. Só pela postura corporal dele ali e tudo. Porque é isso, né? Ele andou bem, o Hamilton. Mas mesmo um cara do nível do Hamilton, para andar de moto relativamente rápido, ele precisa, sem brincadeira, de 20 treinos de moto para começar a se soltar. E não vou nem falar numa MotoGP. Se um cara como o Hamilton fizer 20 treinos de moto, numa Superbike, numa R1, ele vai começar a tomar 5 segundos do Rossi. Ele vai começar. Pelo menos. O que já é muito bom. Já é muito bem bom. Bem bom. Entendeu? Assim... o chip, o carro você até consegue aprender a pilotar depois de velho, depois de muito tempo parado e tal. A moto, o nível desses caras que vêm desde 4 anos de idade pilotando, um Lourenço, um Pedrosa, esses caras, assim, o HD deles mental é um negócio surreal. Surreal. O que eles fazem ao mesmo tempo, freia, puxa embreagem, o jogo do desliza, corpo, o jogo do corpo, outra dinâmica, né? A velocidade mental, a capacidade de o medo zero, né, no caso. Porque a adrenalina, imagino que seja até mais adrenalina do que guiar um carro. Mas assim, é incomparável, cara, é incomparável. Eu quando terminava uma corrida de moto domingo, eu ficava até 6 horas da tarde com aquela sensação de como se eu tivesse praticando o negócio ainda. Era uma endorfina, uma adrenalina absurda. No carro também é muito legal, mas você não tem esse pico
de mistura, de medo, sensações, né? de medo, de excitação. Bom, a moto também, você tá de capacete fechado, tá com vento, cinto. Putz, é um negócio... Eu adoro, ainda vou voltar a montar a motinha pra fazer uns track days, mas correr mesmo é um negócio, especialmente no Brasil, que não tem pista pra moto, né? Esse é o grande problema do Brasil. Mesmo Interlagos, que é a melhor pista que a gente tem pra... Goiânia talvez para moto até seja melhor, mas em todas elas já teve morte, porque não é feita para isso. Não foi feita para isso. Pista de moto é para moto. É para moto. E você é casado? Sim. E ela não enche o saco? Não, cara, já me conheceu nesse meio. A gente tá desde 2016, 6 anos. E a gente vai fazer 3 anos de casado agora. Mas ela já me conheceu fazendo exatamente o que eu faço. Correndo de moto, correndo de carro. Já era, mas depois... fazendo acelerados, entendeu? Então, não tem problema. É tudo muito conversado lá em casa. E o Acelerados hoje, vocês estão no YouTube, obviamente. Vocês estão com 1,7 milhões de inscritos, que é uma loucura. E aí, mas além do... Vocês estão na TV também, na Band? Estamos na Band, sábado, 10 da manhã. Todo sabadão lá. Era meio de 30, agora... mudou pra 10 da manhã. São conteúdo... Eu nunca ouvi assistir na Band, eu vejo só no YouTube. São conteúdos diferentes. É o mesmo conteúdo. Raramente a gente faz alguma coisa especial pra TV. Porque como a gente tem muito conteúdo no YouTube, a gente corta e faz edições pra TV. Então, muito raro a gente fazer alguma coisa especial pra TV, mas já rolou assim de fazer. Até em projeto comercial, que vai só pra TV e não vai e aí vocês fazem, aparece na TV antes e depois vocês soltam no YouTube. O que é a mesma coisa. Não tem muita regra, cara. Às vezes vai na semana... A gente geralmente pega o da semana e coloca na TV depois, entendeu? Mas às vezes vai uma coisa antes na TV, varia bastante. E qual que é o... Tem algum objetivo, assim, alguma coisa que você imagina na sua cabeça pro Acelerados, assim, putz, eu quero chegar lá, nisso? Tem algumas coisas, sim, que a gente tem em mente, algumas que eu não posso falar aqui, mas que como plano de empresa, mas mais do que tudo... meu sonho, eu quero que o Acelerados ele seja uma marca, além dos vídeos de que você vê no YouTube, que você vê na TV. Então, que o Acelerados um dia seja um espaço, né? Que as pessoas frequentem, que vá ter coisas muito legais de carro, que o Acelerados possa um dia ser uma pista, quem sabe? Possa ser uma marca associada a uma coisa de carro muito legal, que ele possa transcender esse mundo hoje, em que a gente está do lado de cá e vocês estão do lado de cá, né? Vocês, o público que consome, e que ele possa estar próximo das pessoas de alguma forma mais material, que ele transcenda um pouco isso. Então, esse é o nosso objetivo. E que a gente faça também, do nosso lado, conteúdos mais relevantes, socialmente relevantes também, entendeu? Que a gente tenha trabalhos um pouco mais voltados para isso, que a gente mostre coisas do mundo do carro que sejam impactantes para as pessoas, que a gente leve mensagens. São coisas que a gente... Quando a gente está num fluxo de trabalho muito grande e precisa colocar as coisas de pé, como a gente fez nos últimos anos, é muito difícil colocar essas coisas no rolo compressor, digamos assim. Mas agora, com Acelerados estabelecido... Eu quero que a gente entre cada vez mais nisso. Por exemplo, uma coisa... Falar de carro elétrico é uma coisa que... carro elétrico é chato. Não é nada, entendeu? Mas mais do que a mensagem do carro elétrico, eu acho que a gente quer levar para as pessoas a mensagem de como o carro tem que ser usado de uma forma responsável, né? A gente bate muito nessa tecla de, galera... Vá pra pista, não fica andando que nem idiota, 200 por hora na rua. São coisas básicas, mas que hoje você tem que falar muito ainda. Muito. Existe muito conteúdo no YouTube. Sempre, né? Sempre vai ter gente... Vai ter que falar sempre, mas a gente tenta estimular essa cultura de pista, sabe? Pô, você tem um Porsche, você tem a condição de ter um Porsche, você pode pagar um track day. Vá acelerar teu Porsche na pista, cara. Rebenta o carro lá, rebenta pneu, rebenta freio. É a melhor coisa que você vai fazer na tua vida do que ficar... Dando largada em semáforo. E pondo a vida de outros em risco, entendeu? Né? Isso é uma moto, a mesma coisa. Então, sem querer ser caretão, politicamente correto, são essas mensagens que a gente quer levar nos Acelerados, que são coisas que eu aprendi trabalhando com isso. Por exemplo, depois que você corre na pista, você não corre na rua, entendeu? Você não vai subir uma serra que nem louco...
Porque você não vai ver graça naquilo. Porque você sabe que se você for andar em Interlagos e der 20 voltas, é 50 vezes mais legal do que ficar fazendo curva que nem um doido na serra, entendeu? Querendo fingir que é o autódromo. Essas mensagens que a gente leva para as pessoas, esse tipo de informação, esse tipo de coisa que a gente quer que o nosso mundo seja mais construtivo e que também o Acelerados transcenda um pouco isso e vá aos poucos se tornando uma marca. Lá na Inglaterra, cara, eu fiquei impressionado com... obviamente, eu sabia que o automobilismo lá, todo mundo é apaixonado, mas eu fiquei impressionado com como lá é o berço, como as pessoas realmente gostam e todas as pistas que tem lá, que tem 1 milhão, todas as pistas da Segunda Guerra da Força Aérea viraram autódromos, né? A Silverstone, você pegar a foto de Silverstone em cima, são 2 pistas de pouso. Todas as pistas. Então, todo canto tem um autódromo. Cara, os caras compram os carros antigos de Fórmula 1, Fórmula 3. Outro dia eu tava na estrada, sei lá, indo pra onde, eu cruzei numa carretinha o Fórmula 3 do James Hunt. O cara tava levando pra uma pista pra fazer o track day. Então, eles têm muita essa cultura do track day lá. E é um negócio que eu vejo pouco aqui, né? Aqui os track days são mais eventos, né? Então... Tá crescendo, exato. Mas exato. Ainda tem uma cultura muito de estrada, né? Eu dou 300 por hora na rua. É uma coisa ainda acho que ainda tem muito a mudar, né? Não sei. Sim. Até porque na Inglaterra, por exemplo, você for pegar 300 por hora na rua... Lá é pior que os Estados Unidos. Pior, né? Lá é pior vai que os Estados preso, Unidos. né? Não, lá os caras são, assim... Nos Estados Unidos você conversa um pouco, sou turista, não sei o que. Lá, se é turista, é pior ainda. Pior ainda, né? Lá eu fui parado umas vezes lá e não foi nada legal. Eu queria ter sido parado nos Estados Unidos. Mas... é isso. Os caras são aficionados e eles sabem fazer um negócio com segurança lá. Então, que essa cultura venha pra cá. A gente tem tanta gente apaixonada. Com certeza, cara. E... o Acelerados, quem que toca? Como que é a dinâmica de vocês? Quem que toca o Acelerados? Quem que toma a decisão? Obviamente é um grupo, mas como que é? Cara, hoje, na ponta das decisões do dia a dia, estamos eu e o Rodrigo Machado, que é o Bola. Então, cuidando dos projetos comerciais, das decisões maiores, editoriais, nós dois ali no dia a dia. Tem os outros sócios também. É fácil a dinâmica. Assim, fácil porque abaixo a gente tem uma equipe muito boa, muito boa de conteúdo. Todo o Marcelo, o Hector, Daniel, Michele de conteúdo, o pessoal da pós, o pessoal da produção. Sim, não tem ponta solta, é o que eu falo, entendeu? Isso é muito legal. Então, a gente não precisa fazer retrabalho, as mensagens são muito claras. Então, o fluxo de quando a gente precisa gravar, tá faltando volta rápida, tá faltando um vídeo assim, assado, é tudo muito discutido, é tudo muito... É um fluxo muito legal. Levou muito tempo pra gente chegar nisso, sim, né? Óbvio. Construir equipe é uma das coisas mais difíceis que tem. Mas hoje roda muito bem. E quanto que o Rubinho tem o dedo nas coisas? É mais, tipo... volta rápida e... Ele assiste muito e opina muito. Então, assim... Quando ele gosta, ele fala. E quando ele não gosta, ele fala mais ainda, né? Ele fala assim, puta, pessoal, isso aí achei que ficou meio caído. Ficou uma vibe meio... Aí, pô, a gente tenta entender por quê. Porque ele é um espectador também, né? Do vídeo que ele não tá. E por que ele achou aquilo. E a gente vai tentando entender. Isso é muito, muito importante. E do conteúdo que ele participa mais também, que é a Volta Rápida, que são os vídeos na estoque. Agora com os meninos também, ele... também vê bastante, também opina, a gente vai fechando algumas coisas juntos sempre lá. Sabe que tem um negócio curioso com o Rubinho, quando eu comecei a trabalhar, obviamente, a história com meu pai e tudo mais, mas quando eu comecei a trabalhar com o primeiro piloto aqui no Brasil, era o Pedro Cardoso, que tá na Stock Car hoje. Sim. E ele andava de kart e os meninos, o Dudu e o Fefo, andavam de kart também. Cara, pra mim, uma das maiores ambições que eu tive, assim, foi por causa do Rubinho. Eu olhei e falei, porra, meu, tô aqui, tô no meio dos caras. Imagina se rola um dia de eu trabalhar com os moleques e rolar a mesma coisa que rolou, sabe? Então uma das coisas que mais me deu vontade mesmo foi bem no comecinho, né? Isso daí foi 2014. Mas aí acabou também. Eu já tirei o pé do automobilismo. Hoje, pra mim, o automobilismo, graças a Deus, é só uma diversão. Um hobbyzão. É só um turismo.
Mas foi o que mais me deu gasolina, assim, pra começar com os caras. Legal. Pra fazer isso, né? E os dois agora estão, um na Fórmula 4, outro na Fórmula 3, caminhos, a gente tava até conversando antes aqui, né? É um funil muito grande, né? São os melhores dos melhores do mundo. Então, eles estão crescendo demais e desenhando a carreira deles, né? Não, exato. Eu acho que hoje o foco dos pilotos tem que ser se tornar um piloto profissional. Não ter na cabeça, quero ser piloto, com certeza. Que é o mais difícil, mas não ter quero ser o Ayrton Senna, quero ser piloto de Fórmula 1. Eu acho que assim, o sonho da Fórmula 1 com certeza tem que estar em todos os pilotos que estão ali. Eles estão na Fórmula 4, Fórmula 3, o sonho tem que existir. Mas antigamente era aquela coisa... Não tô falando especificamente deles, mas... Sim, mas todos esses meninos. Antigamente era aquela coisa, atingiu a Fórmula 1, deu certo. Não atingiu, poxa vida, a carreira não deu certo. Pelo contrário, você tem Fórmula E, você tem WEC, você tem a própria Stock Car brasileira, Indy, tem tanta coisa fora da Fórmula 1 e a Fórmula 1 hoje é um negócio que aliado ao talento, você precisa ter um budget muito grande. Muito grande. As pessoas não têm ideia. Não tem ideia, né? Não tem noção que... Mesmo quanto cara muito bom ficou pelo caminho, né? Não, muito bom. Todos. Ali, putz... ficou de não ter engrenado. Não, tem um monte. Tem um exemplo, assim... Tô falando de Fórmula 1, mas que virou piloto profissional. Inclusive, eu até tinha anotado aqui, no vídeo quando você andou de Fórmula 1, tinha um cara que era um careca de barba, que tava andando também. Sim, o Thiago. Não, era o Thiago. Não, tava andando não. O Thiago era... Não, tava andando. Ele ia andar também. Eu vi que vocês estavam fazendo um aquecimento e estavam um do lado do outro. Ele é pai de um piloto argentino, do Sacha Fenestraz, que é um piloto também que foi um dos que eu mais fiz amizade lá. Também, ele foi campeão da Fórmula Renault, ele foi campeão de tudo que ele andou, mas também não tinha muita grana. Ele era piloto Renault. Aí, no ano da Fórmula 3, não foi bem a equipe, a gente fez junto, né? E aí, cara, ele pegou e zarpou pro Japão. Hoje ele é piloto Toyota oficial, ele corre de Super GT, Super Fórmula. Ganha bem, mora no Japão, que é uma das melhores qualidades de vida do mundo, tá curtindo pra cacete. O João Paulo Oliveira também é um cara que tá lá correndo no Japão há tantos anos, super profissional, e que aqui no Brasil muita gente nem conhece o cara e fez uma baita carreira lá fora. O Farfus também. Muita gente, né? O Daniel, acho que o Suzuki também, né? O Daniel Suzuki da Stock, eu acho que ele andou no Japão Rafael também. Suzuki. Rafael Suzuki. Desculpa. Acho que andou na Fórmula 3 também. Ele andou na Fórmula 3 também. Lá, aqui, o japonês lá, os caras são aficionados por automobilismo. Tem corrida de tudo, e eles são apaixonados, né? Aquela Super Fórmula vira mais rápido que Fórmula 2, né? Super Fórmula é um foguete. É um foguete. Né? Ali eles até deram uma segurada no carro, porque o carro era muito forte. Era muito forte, né? Eles tinham desenvolvido um carro novo que estava muito forte, eles foram metendo peso no carro para dar uma segurada. E de corrida? Quando que o Acelerados vai ter uma equipe na Stock? Ô, louco, essa pergunta aí Essa pergunta é capciosa. Cara, acho que aí é muito longe. A gente não se envolve muito nisso. Eu acho que é um universo... Quem faz isso tem que fazer muito bem e focar 100%, né? A gente, por exemplo, tá sempre ali com a Full Time, com o Mau Mau. Eu visito a sede lá. É um negócio que eu sempre falo, né? Acho fantástico, mas para um aventureiro ali é difícil. Se eu amanhã ganhar um dinheiro na Mega Sena e falar, vou montar uma equipe de estoque, a chance de dar errado é muito grande, porque eu não sou do meio, né? Eu não conheço os detalhes, eu não conheço as pessoas. Então, é um negócio muito difícil, muito. Participando também do automobilismo na GT Sprint Race, a gente vê a dificuldade... de tudo ser feito. É tudo muito capcioso. E ali já é um plug and play ali, né? Já. Você não tem que se dedicar. Mas o acelerado já teve lá no carro do Rubito, lá já colocamos um patch. Você já andou com o Rubinho? Já fez alguma corrida com o Rubinho? Não. Já minto. Já fiz. Ele correu de Sprint Race dividindo o carro com o Dudu. Quando a Sprint foi fazer corrida lá em Homestead, em Sebring, eles dividiram um carro também, o Dudu e o Rubinho. Foi legal pra caramba. Legal. Deve ser legal trabalhar comigo. Deve ser uma aula. Não, eu aprendo demais. Esse final de semana, especificamente, eu ficava ali muito em cima deles pra ver como é que eles faziam. Porque era um carro que eu conhecia bastante, mas eu queria ver como é que eles faziam, o que ele... E o Rubinho trabalhava, cara. Impressionante. Nossa, é foda. Um dia eu quero ficar de papagaio ali, só pra ver como que é o... Eu sempre falo, os caras, assim, o que você aprendeu mais com o Rubinho e tal, não sei. Não é que eu aprendi que freia assim, ou que vira assado...
aprendi como os caras trabalham, meu. Impressionante como fica em cima, pergunta, opina, mexe, vai, quer saber disso, quer saber daquilo, faz track walk. Os caras são muito viciados e trabalham muito em cima de informação. A vida é isso, né? Não é? O cara não chega e pilota e se garante e fala, eu sou o Rubinho. Não. Ele chegou numa categoria e ele dissecou o negócio. Dissecou, ele já... bonito de ver, cara. É que na época do Rubinho não, mas hoje, cara, você faz... Pra cada corrida, você deve fazer, sei lá, 80 horas de simulador pra testar todos os tipos de coisa possível e chega na pista, é o que você falou, faz track walk eu sempre falo, às vezes, o piloto vai ali, você acha que esse piloto é bom, você acha que isso... Eu falo assim, cara, qual é a atitude e o olhar do piloto no final de semana? Às vezes, lá na GT Speed Race tem muito piloto novinho, que sai do kart e tal. E os melhores, nunca falei isso, os melhores são os que tinham uma atitude e um olhar que eu olhava ali e falava assim, meu, esse cara tá interessado, esse cara tá em cima, ele tá olhando, ele tá falando, ele tá puto quando não virou, ele tá feliz quando não virou, ele tá... E eu já vi outros, assim, super relaxados, super... nada contra, mas um meninão que foi ali se divertir, entendeu? Foi como se fosse andar de jet ski, como se fosse a passeio. Aí não vai virar, cara. Não vai virar, porque o negócio, ele é nos detalhes. E assim, até hoje, com certeza, assim... Você fechava um contrato com a equipe só aceitava se você fechasse o contrato de teste, que era 1,5 vezes maior do que o contrato para ele andar. Então, assim, pra você ter uma ideia, 2017 a gente fez 107 voos no ano. Era indo de um lado para o outro, testando... Tinha 2 equipes testando full time, aí tinha uma equipe que tinha um carro Frankenstein, porque não podia andar de Fórmula, e era assim... E os dias que não tava na pista, tava no simulador em casa. Com o Devlin. Com o Devlin, fazia a mesma rotina. Acordava, a gente fazia rotina de final de semana mesmo. Acordava, metia ele no simulador, fazia a bateria de classificação, tinha que fazer 30 voltas no mínimo décimo. Cara, hoje tá num nível de detalhe que as pessoas não acreditam. É muita hora de voo, né? Muita hora de voo. Se não tiver, o cara não vai. E eles se cobram muito. Cara, assim, por exemplo, a gente fez... quando o Lando fez a Fórmula 3, a gente fez as últimas 4 etapas junto com eles. Teve uma corrida que ele achava que ele ia classificar 1 segundo na frente, ele classificou, e na pole 1 segundo na frente, ele classificou 2 décimos na frente, ele ficou puto. Teve que sair, foi pro banheiro pra quebrar tudo. Não, obviamente não quebrar tudo, né? Mas, enfim... Mas porque ele se achou que porque ele achava que ele tava mais à frente do que ele realmente estava, sabe? Então, assim, tem muitos pilotos desses que são... Esses pilotos que estão na Fórmula 1 hoje, cara, eles são... muito preparados e eles não têm vida praticamente, não tiveram vida até hoje. É uma vida de atleta de elite, de atleta olímpico, né? Começa com 10 anos. Porque todo mundo fala, na época do Rubinho, do Senna, talvez, o Senna foi o primeiro a colocar a questão do preparo físico no nível que ele colocou. E desde então, depois veio o Rubinho, depois veio o Massa, depois vieram as outras gerações, e essa sarrafo foi aumentando, né? Foi aumentando. Então... Hoje, o cara que não tiver um percentual de gordura, não tiver uma capacidade de CO2, né? Não tiver isso, ele não senta no Fórmula 1. E como é que é o atleta olímpico, né? Como é que é o nadador de sucesso? Como é que é o atleta de 100 metros rasos de sucesso? O cara tem hora pra comer, tem hora pra dormir, tem hora pra fazer tudo. Atleta de ponta, olímpico. Como é que é o piloto de Fórmula 1 hoje de sucesso? É basicamente a mesma coisa. As pessoas não têm muita ideia disso, né? Não, até mais. Assim, acho que é sentar e virar um volante. Eles falam, pô, mas são só 20 corridas no ano. O que mais os caras fazem? 20 corridas no ano, num ano de 50 finais de semana... Que o cara tá viajando cada minuto pra uma ponta do mundo. E outra, ele tem que chegar, ele tem que estar... Não é que nem a gente que viaja, eu tô de jet lag hoje, puta, não consigo, não tô muito legal, tal. O cara não tem essa de estar muito... O próprio Lando, né, fez a última corrida doente. E ainda chegou em 8º. Mas você vê como destruiu o cara, né? O nível de exigência acabou. E hoje esse nível de preparação tá desde Fórmula 4, assim, na Europa. Você pega os moleques, a gente levava eles para fazer assessment, por exemplo, de músculo, que nem a gente falou do freio, e a gente ia num lugar, tinha tipo uma balança, mas uma balança reversa, né? Para medir literalmente a força de todos os músculos, para saber qual músculo tá mais forte, qual tá mais fraco, para trabalhar exatamente aquele músculo. Caramba, jura? Não, todos. Olha, isso eu não sabia. E aí, cara, assim, tira
amostra de urina antes de entrar no carro pra ver como que tá a hidratação. Isso moleques de 14 anos, assim. Caramba, então, uma vida de atleta, tá num nível muito, muito surreal, assim, o automobilismo, e tá ficando legal. Eu acho que, assim, por exemplo, a Fórmula 2, eu acho que é uma categoria que tá pra virar profissional já. Já, né? De repente o cara vai viver daquilo e vai ficar anos lá, né? Uma Fórmula 1B. Vai ter já tá tendo exposição pra cacete, já tá tendo... A Liberty é dona da Fórmula 2 também. Ela é dona de todo o evento? Não, eu né? acho que não. Eu acho que é só Fórmula 1. É só Fórmula 1, A né? FIA reorganizou tudo nessa entrada da Liberty. Antes tinha uma Fórmula 4, aí tinha uma Fórmula não sei das quantas. Hoje é Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Acabou. Essa escadinha é relativamente novo. Quando eu tava lá ainda não tinha essa escada exatamente. Aliás, quando eu comecei lá era GP3, GP2, tinha as de baixo tudo dividido. E, bom, eu acho que você tá meio... Tô um pouquinho com o tempo aí. No filhote. O papo tá bom, mas tô um pouquinho com o tempo aí. Então, cara, se tem algum recado que você quer dar aí, Cara, primeiro, muito obrigado pelo convite, muito legal, conheço muito, a tua história eu já conheço também, trabalhando lá fora, do teu pai não preciso nem falar, o projeto tá muito legal, assisti o do Fred também, então desejo toda a sorte para você. Obrigado por ter vindo. Então, obrigado vocês aí por acompanharem, pela audiência, quem não conhece o Acelerados, peço que dê uma olhadinha lá depois, tem vídeo desde 2014, então se você assistiu algum vídeo que você não gostou agora, pesquisa lá. Uma coisa legal se você quer ver o vídeo de um carro específico, digita lá, Acelerados Ferrari 458. Você vai achar Acelerados Corvette tal. Quantas voltas rápidas já tem? Cara, acho que já passaram de 300. Tá brincando? Então 300. Provavelmente o carro que você quer vai estar lá. Provavelmente vai estar lá. Então, dá uma olhada lá. Show de bola. Valeu demais, Dani. Valeu. Obrigado, pessoal. Não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho. E hasta lá próxima. Valeu, turma. Tamo junto. Boa.